Bom dia a vocês, nossos amigos que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube. Mais uma terça-feira, hoje, dia 17 de fevereiro de 2026, e estamos aqui mais uma vez no nosso momento do upgrade, nosso culto de oração. E eu agradeço a você por estar aqui conosco. Se quiser fazer parte do nosso momento aqui no Zoom, somos poucos, mas estamos aqui muito felizes e gratos. Vem fazer parte conosco, é só você clicar no link que está abaixo e você vai ser direcionado para o grupo. Lá você vai receber o link e participar com a gente toda terça-feira. Agora nós vamos ter nosso momento de reflexão com o pastor Claudomiro. Desde já, pastor, eu te agradeço por estar aqui, por trazer a palavra de Deus para nós através da tua voz, através do teu entendimento, que o Senhor possa te usar, pastor. Gosto muito de te ouvir e eu sei que hoje mais pessoas vão te ouvir e vão ser abençoados através do Senhor pela palavra de Deus. Muito obrigado, Josiane. Obrigado a todos que estamos aqui, né? Para a honra e glória de Deus. O upgrade, para mim, tornou-se um ponto muito fundamental. Eu gosto muito desse grupo. É um grupo que busca Deus nas madrugadas, e eu gosto daquele verso de Provérbios que diz, acho que é o 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontram. Essa é uma versão. Uma outra versão não tem madrugada, mas eu gosto de buscar Deus na madrugada. E vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 14, versos 25 em diante. Vamos orar de novo. Grande Deus Todo-Poderoso, a tua palavra está sendo aberta agora. Fala ao nosso coração, que tenhamos a disposição de sermos verdadeiros discípulos do Senhor, para a tua honra e a tua glória, e possamos continuar fazendo tudo para que mais e mais pessoas se tornem discípulos teus. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então, diz assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Que compromisso para ser discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa de se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000 homens? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, estes versos, principalmente 25 a 27 e o 33, está dizendo para nós sobre o que significa o verdadeiro discipulado. Como podemos ser discípulos?
Então, o discipulado tem um preço e só entra no céu quem é discípulo. Eis a questão. Então, é um preço altíssimo que temos que pagar para ser discípulo. O preço que Jesus pagou foi altíssimo por nós. E ele, como bom discípulo, discípulo quer dizer aquele que aprende com seu mestre, aquele que tem disciplina, autodisciplina e procura aprender com o mestre. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele sempre disse: Eu estou aqui porque o Pai me enviou. Eu estou aqui porque o Pai está comigo. Então, Jesus, ele viveu uma vida aqui na terra de renúncia. Renunciou ao céu, renunciou a tudo. A adoração dos anjos, colocou a coroa de glória lá para estar conosco. Renúncia. Então, quem não renunciar a si mesmo não pode ser discípulo de Jesus. E o discipulado, ele requer renúncia total. Então, lá em 2 Coríntios 4:2, está descrito, eu não vou ler todas as passagens, porque são muitas, então nós vamos citando. 2 Coríntios 4:2 está dizendo que nós devemos renunciar procedimentos secretos e vergonhosos. Então, aquilo que às vezes nós temos dentro de nós, que ninguém sabe, mas está cultivado lá, deve ser renunciado para ser discípulo de Cristo. Ou seja, pensamentos pecaminosos não tem como ser discípulo quem cultiva pensamentos pecaminosos. E em Mateus 16:24 também está escrito o que Lucas já disse: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, para seguir Jesus, nós temos que tomar a cruz. Não há como andar com Cristo sem sacrifício. Mas por que sacrifício? Sacrifício porque nós temos que sacrificar o eu. Eu não posso colocar o eu à frente. Eu tenho que colocar Cristo, o Mestre. Todo discípulo, ele procura imitar o Mestre. Então, nosso Mestre Jesus mostrou como devemos proceder, como devemos viver, e Jesus nunca prometeu mar de rosas para aqueles que o seguem. Ele prometeu estar conosco ao carregar cada um a sua cruz. Ele prometeu estar conosco na caminhada rumo ao céu. E também o discípulo, lá em Mateus 18:1, os discípulos estavam discutindo quem seria o maior. E Jesus disse para os discípulos: aquele que não for como uma criança não pode ser o maior. Para participar do reino de Deus, ser discípulos de Jesus, precisamos ser humildes como uma criança. Então, Jesus está aqui colocando em toda a Bíblia, eu pude pesquisar e perceber que as qualidades, as características para o verdadeiro discipulado, a humildade é uma delas. Reconhecer que somos pequenos, reconhecer que não temos força suficiente, reconhecer que Jesus é tudo, Ele é quem pode. Então, nós devemos colocar a vida em harmonia com a vida do Mestre. E para isso precisamos caminhar. E como os grandes homens da Bíblia, quando é citado a respeito deles, como Jó e outros, e andava com Deus. Então, esse andar é aprender com Deus.
Enoque andava com Deus, aprendendo com Deus, do seu amor, da sua bondade, né? Então, nós devemos desenvolver esse caminhar com Deus para sermos verdadeiros discípulos. E os discípulos, verdadeiro discípulo, lá em Mateus 26, 19, segue as orientações do mestre, obedece. Está lá, os discípulos perguntaram: onde vamos comer a Páscoa? Jesus então disse: vá até a cidade, encontre um homem com um cântaro na cabeça, onde ele entrar, entra e pergunte: onde está o local preparado para a Páscoa? O mestre disse: então, o discípulo é aquele que obedece às ordens do mestre. Tem prazer em obedecer o que o mestre diz. Então, uma característica fundamental, a obediência. Outra é a oração. Jesus estava em oração lá em Lucas 11, verso 1, e os discípulos estavam vendo Jesus orar. E ao terminar de orar, os discípulos perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Então, o verdadeiro discípulo tem o prazer de aprender com o mestre. Então, para o verdadeiro discipulado, essas características são fundamentais. E João 2:11, então, os discípulos creram nele. Ali, depois de fazer o milagre da água em vinho, transformando a água em vinho, Jesus, então, foi glorificado pelos seus discípulos, e os discípulos creram nele, exercitaram fé nele. Então, outra característica do discípulo, fé. E João 8:31 está escrito que devemos permanecer firmes na palavra. Então, quem não permanecer firme na palavra, firmeza, determinação em seguir os conselhos da palavra de Deus, como pode ser discípulo? João 13:35 diz: o amor, o verdadeiro discípulo é aquele que ama como seu mestre ama. Quem não amar, aquele que diz que guarda os meus mandamentos é porque ama. Então, se não ama, como pode obedecer? Então, a obediência por amor. E João 15:8, Jesus disse: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Então, o discípulo é aquele que produz fruto. E quais são os frutos do Espírito? Amor, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, e assim vai, a fé. Então, nós devemos exercitar essas qualidades em nossa vida. Em Atos, capítulo 4, eu quero ler alguns versos aqui. O versículo 13 diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, o verdadeiro discípulo é corajoso, ele não abandona por nada o Mestre, ele segue o Mestre. E ainda, o verso 29 desse mesmo capítulo diz o seguinte: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. João, Pedro estiveram diante do Sinédrio
e eles foram advertidos para não falarem no nome de Jesus. E agora eles vêm e traz a notícia para os demais discípulos. E agora eles oram a Deus. E na oração eles louvam a Deus. Na oração eles compartilham o que o mestre sofreu. E eles também têm o prazer de sofrer pelo mestre. Então, as características que o capítulo 4 de Atos está trazendo para nós, do verdadeiro discípulo, é coragem e a fé, faz o mesmo que seu mestre faz, louva a Deus, oram, compartilham a mesma fé e ainda cheios do Espírito Santo. O verdadeiro discípulo, diariamente, ele busca estar cheio do Espírito Santo. E outro ponto que está em Atos 6, 7, é que crescia o número de discípulos na igreja. Foram batizados 3.000, depois 5.000. Então, esse crescia o número de discípulos, o verdadeiro discípulo, ele ajuda a aumentar discípulos. Ele se preocupa em fazer discípulos. Por quê? Discípulo é aquele que segue o mestre, é aquele que faz a vontade do mestre. Saulo, ele foi perseguidor dos discípulos. Inclusive, em Atos 9, verso 1, ele segurou as vestes daqueles que estavam apedrejando a Estevão. E outro ponto, o verdadeiro discípulo, ele defende seus irmãos, ele defende os seus amigos, ele apoia o trabalho dos irmãos, dos amigos. E o verdadeiro discípulo, ele ajuda os pobres em suas necessidades. O verdadeiro discípulo é participativo em todas as atividades. O verdadeiro discípulo, ele é cheio de alegria, como está em Atos 13, verso 52. Cheios de alegria e do Espírito Santo. O verdadeiro discípulo, lá em Atos 14, 21, como eu já disse, fazem muitos discípulos. Então, meus queridos, para sermos discípulos, nós temos que renunciar tudo que impede de colocar Jesus em primeiro lugar. Eu gostaria de fazer agora um paralelismo entre o verdadeiro discípulo e o verdadeiro membro de igreja. Você quer ser discípulo ou quer ser simplesmente um membro de igreja? Então, o discípulo estuda a Bíblia e ora diariamente. O membro da igreja, ele lê a Bíblia e ora de quando em vez. O verdadeiro discípulo mantém comunhão com Deus. O membro da igreja se atém mais nos seus próprios pensamentos. O verdadeiro discípulo tem a missão no coração, pregar o evangelho. O membro de igreja crê que ir à igreja é o suficiente. O verdadeiro discípulo é comprometido com Deus e a igreja e a missão. O membro da igreja, às vezes, se envolve com a igreja quando lhe é pedido para orar ou louvar. Se envolve apenas. O verdadeiro discípulo é fiel nos dízimos e nas ofertas. O membro, quanto aos dízimos e ofertas, é questionador. O verdadeiro discípulo é atencioso com todos, até com as crianças. Cumprimenta, não deixa de dar atenção a todos. Mas o membro mal cumprimenta as pessoas e as crianças são passadas por alto. O verdadeiro discípulo
anda dignamente, sem medo. Não tem medo de ser abordado, porque anda dignamente com seus negócios, fiéis em tudo. E o membro da igreja anda desconfiado, com medo de ser abordado em alguns aspectos de sua vida. O discípulo, ou aqui fala discípulo, mas tem a ver com discípulas também, certo? Se veste dignamente, conservando sua moral. E o membro da igreja se veste dignamente na igreja, mas lá fora não tem diferença dos que se veste segundo o mundo. O verdadeiro discípulo é hospitaleiro. Ele tem prazer em convidar as pessoas para almoçar em sua casa, participar de refeições juntos. O membro da igreja não se envolve. O verdadeiro discípulo é conselheiro, orienta quando lhe é pedido um conselho. O membro da igreja, ele cuida de si mesmo. E ele diz: cuidar de mim já é o suficiente. O discípulo é participativo nas atividades da igreja e nas atividades missionárias. O membro simplesmente vem à igreja e faz o trabalho sonário. O verdadeiro discípulo sempre traz visitas à igreja. O membro sempre vem sozinho à igreja. O verdadeiro discípulo ouve o sermão e retém o princípio que aprendeu e vive-o diariamente durante a semana até a próxima, para ouvir o próximo sermão. O verdadeiro membro da igreja ouve o sermão e na hora do almoço almoça o pregador, como disse alguém, né? O verdadeiro discípulo é representado na parábola das 10 virgens como as prudentes, que entra para a festa e participa do banquete nupcial com o noivo, Cristo Jesus. O membro é representado na parábola das 10 virgens como as nécias, que ao ouvir o clamor, aí vem o noivo, corre atrás do azeite tardiamente, e quando chega, bate a porta e ouve a resposta: não as conheço. O que resta é pranto e ranger de dentes. O verdadeiro discípulo é discípulo não porque tem um nome no hall de membros da igreja, mas o que é mas o é na íntegra, dentro e fora da igreja. E o membro tem o nome no hall da igreja, mas a sua vida, seu caráter, não condiz com o dono da igreja, Jesus Cristo. Então, meus queridos, é significativo a gente analisar se eu sou verdadeiro discípulo ou se eu sou um simples membro de igreja. Que tipo de seguidor somos nós? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e sejamos verdadeiros discípulos com todas essas características positivas que nos ajudam a manter a vida ativa para a honra e glória de Deus, trazendo pessoas para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Oremos então. Grande Deus Todo-Poderoso, aqui estamos nós, fracos pecadores, mas totalmente dependentes do Senhor. Capacita-nos ao verdadeiro discipulado, aprender com Jesus a cada dia e amar as pessoas, renunciar a nós mesmos, renunciar nossos gostos e colocar em primeiro lugar o Senhor Jesus em nossa vida.
Sabemos, ó Pai, que seguir a Jesus requer sacrifício, requer carregar a cruz. Que possamos fazê-lo com alegria, com determinação, mostrando para todos que é mais importante servir a Jesus do que a nós mesmos. Não devemos mostrar para nos vangloriar, mas devemos mostrar porque é Jesus o mais importante em nossa vida. Capacita-nos a viver segundo a tua vontade e que aqueles que são simples membros sejam tocados pelo Espírito Santo e se tornem verdadeiros discípulos. Estas bênçãos nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.